Bom, então hoje, continuando, né, o quinto capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão, o capítulo que se chama Lutas pelo Evangelho. Na semana passada a gente viu um grande exemplo que Pedro deu, né? Paulo, apesar de toda a movimentação, de toda a evolução que ele tem feito para vencer a distância que ele tinha, né? Como ele mesmo diz, né? Era um abismo que separava ele e Jesus, e ele percebeu isso na estrada de Damasco. Mas ele, através da determinação dele, do esforço, ele vai vencendo cada vez mais. Mas apesar disso, ele ainda tem as suas dificuldades. E na semana passada a gente viu que ele, não concordando com a maneira de Pedro lidar com as dificuldades dos fariseus, ele acaba sendo muito duro, apesar de ter verdade, né, em tudo aquilo que ele dizia. Ele causa um momento ali de desconforto para todo mundo, uma situação difícil, porque Barnabé, que gostava muito dele, né, aprendeu a gostar muito dele, se vê, inclusive, um pouco decepcionado com a postura dele, e Simão Pedro dá uma grande lição, porque Tiago estava sendo muito duro com relação à necessidade de se manter a tradição, né, de Moisés, da farisaica, das leis, e Paulo defendendo a estender a mensagem a outros povos e tudo mais. Pedro, naquele momento, ele vê que todos têm um pouco de razão, mas ao mesmo tempo que ele não deveria pender demais para nenhum lado. Inclusive, tem aquele momento em que ele, pedindo inspiração a Jesus, ele enxerga o sinal da cruz e entende na cruz um, uma, um, um símbolo perfeito de equilíbrio entre uma linha horizontal e uma linha vertical. E naquele momento ele percebe que, na verdade, não tinha ninguém para ser defendido. A intenção ali seria aproximar esses extremos, aproximar esses lados que naquele momento estavam com dificuldades. Então Pedro dá essa grande lição. E termina, né, na semana passada, justamente nesse momento em que, quando Pedro percebe que Paulo e Barnabé já tinham se reconciliado daquele momento difícil, e aí eles partem. Ele volta para Jerusalém juntamente com os mensageiros de Tiago, que foi quem causou essa postura do Pedro, né, naquele momento lá em Antioquia. Oi, Adila, boa noite, tudo bem? Nós começamos agora e eu estou com um problema aqui na minha câmera, por isso que ela está fechada. Mas vamos começar agora, dando sequência. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão. Então isso mostra, né, que, apesar de Pedro ter conseguido equilibrar aquele momento, não piorar a contenda que estava acontecendo, as opiniões ainda eram diversas. Então, e apesar de Pedro voltar para Jerusalém, e Pedro prometeu, então, tentar solucionar isso fazendo uma grande assembleia, onde todas as pessoas ali, ou pelo menos
os maiores, os mais interessados, discutiriam essa questão para tentar chegar num consenso e criar realmente regras que libertassem os gentios para poderem serem cristãos independente de regras que o farisaísmo impunha. E aqui vale a pena, né, falar com relação à questão do termo gentios, né? Para que a gente não faça confusão, não achar que gentil era simplesmente o que a gente hoje fala como sendo gentil, que eram as pessoas que tinham uma certa gentileza. Não. Gentios na época eram chamados a todos aqueles que não eram da religião dos hebreus, os que tinham para com eles como sendo povo escolhido, porque Deus apareceu a Moisés e ditou as leis. Para eles, então, os hebreus eram o povo escolhido. O restante do mundo eram para ele as gentes. Então, gentil vem de gente, que era o restante. O pessoal que não era da religião deles e, portanto, para que fossem da religião, teriam que ser circuncisados, teriam que cumprir todos os rituais externos que a religião deles impunha, para que então eles pudessem seguir no mesmo caminho ou ter os mesmos direitos e tudo mais. E o que Paulo está tentando fazer é justamente isso. Fala, não, não está limitado. Jesus mostrou isso, que a boa nova não é só para o hebreu, é para todo o mundo. É para povos que viriam do Oriente, do Ocidente, de outras partes, mostrando que o Criador é o Criador de toda a humanidade. Então, essa é a briga que estava acontecendo, que Paulo enxergou, e ainda os fariseus têm dificuldade, porque eles têm essa questão ainda dessa postura extremamente focada, né, no povo deles. E Paulo não desanima. Paulo não desanimou, intimamente idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos, passava em revista na imaginação superexcitada toda a argumentação poderosa a empregar e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Então ele estava tão empenhado nessa questão que ele inclusive estava maquinando o que ele deveria falar, como ele iria convencer os fariseus para poder realmente incluir, não exigir dos gentios tudo isso que eles estavam querendo exigir. Eles queriam que todos se convertessem, né, às leis de Moisés. Senão, realmente não poderiam entrar no reino dos céus. Isso, se a gente for comparar nos dias de hoje, né, não tem muita diferença com o que muitos acreditam quando entram numa religião e entendem que aquela religião faz bem para ele. E acha que, na verdade, tem que impor as outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho. E, inclusive, colocam palavras em Deus e Jesus, dizendo que se não forem, Deus não vai aceitar essas pessoas. Jesus não vai, você não vai estar sendo cristão e tudo mais. Então, nós, para os dias de hoje, também temos que pensar nisso, né? Porque até mesmo no Espiritismo, às vezes a gente faz isso. Quando a gente descobre as verdades que o Espiritismo contém, e a gente quer impor, às vezes, isso para as pessoas que têm o direito de pensar diferente. Para as pessoas que não estão ainda em tempo de compreender da mesma maneira que nós estamos entendendo. E Deus não quer a conversão das pessoas a essa ou aquela religião. Deus só espera que nós nos entendamos como irmãos, como, como todos filhos desse mesmo Criador, que nos amemos, que sejamos pessoas de bem. E quando a gente pensa nisso, existe uma contradição tão grande em a gente se dizer de bem e querer brigar com a pessoa que não pensa com a gente, como a gente, e querer excluir esses irmãos que ainda também estão, e às vezes estão sendo boas pessoas nas suas religiões. A gente quer fazer com que a pessoa acredite
que existe reencarnação, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, e nós estamos muito preocupados em sermos pessoas boas. Então isso é uma lição para a gente quando a gente passa para os dias de hoje também, né? Mas era exatamente o que estava acontecendo. Os fariseus não estavam preocupados se as pessoas estavam sendo boas. Elas queriam que as pessoas cumprissem com todas as regras a religião exterior, né, exigia. Queria converter todos ao que eles achavam importante. E Paulo, então, querendo mostrar que a mensagem era para todos. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do Mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Então, olha isso, né? O Paulo, ele sendo um ex-fanático na religião dele, né? E quando ele percebe o quanto ele estava errado, por isso que ele consegue abrir um pouco mais, né, os horizontes nesse sentido. Mas o que que ele queria mostrar? O resultado daquilo que ele, percebendo, fez com Barnabé. Saiu ao mundo para levar a mensagem a todos, indistintamente. E ele queria mostrar para os fariseus o quanto aquele povo tinha sido receptivo à mensagem do Mestre, o quanto eles tinham exemplificado, às vezes, um maior entendimento e uma melhor postura aprendendo o Evangelho do Cristo do que muitos dos seus irmãos de raça. Então, era uma das coisas que Paulo iria alegar. E aqui é interessante que ele dá um outro dado importante para que a gente entenda nessa questão das viagens de Paulo. Tem, olha, mais de 4 anos levou essa viagem de Paulo, a primeira viagem com Barnabé. E aí, alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, aqui ó, Tito era gentil. Então, e ele resolveu que ele levaria Tito, porque Tito, inclusive, para eles que já conheciam o trabalho, né, do jovem, né, viam o quanto Tito era capaz, em inteligência, em disposição, a passar a mensagem do mestre, como os outros que eles julgavam, né, mais gabaritados. Então ele resolveu que nessa viagem a Jerusalém, nessa reunião lá, ele levaria Tito. Apesar de ser pagão, gentil, e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Olha, assim, olha quem era Tito, né? Era uma pessoa com os 20 anos ainda não completos, era pagão, mas ele era inteligente, lúcido e conseguia fazer o serviço, né, da pregação, da mensagem de Jesus. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro. E fora ele o seu substituto na tenda humilde por todo o tempo que durou a primeira missão. O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Então, olha isso, Tito, Paulo capacitou antes de fazer a primeira viagem, e Tito, inclusive, foi quem continuou o trabalho de tecelão ali em Antioquia, até para poder conseguir sustento para a própria igreja. Né? Então Paulo confiava muito, né? Apostava muito na questão de que Tito poderia ser o exemplo vivo de que era necessário realmente estender essa mensagem aos gentios. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com os seus argumentos de alto teor exegético.
Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro, referente à Assembleia. Olha como as coisas naquele tempo levavam tempo para acontecer, né? Então, olha isso. Depois de 4 meses, chegou a notícia de que Pedro realmente tinha conseguido organizar para que acontecesse essa assembleia, que foi uma assembleia importante na humanidade, na era cristã. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo. Então, Paulo, o que ele fez? Ele se comprometeu com o povo, que era o trabalhador gentil ali, ou os cristãos que eram gentios, a realmente conseguir trazer uma autorização por parte da Igreja de Jerusalém de que eles realmente não seriam mais perseguidos ou excluídos. Então ele reiterou, né, renovou essa promessa na tribuna ali em Antioquia antes de partir para Jerusalém. Insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Quer dizer, olha aqui, ó, por trás de uma aparente, né, pacificação que aconteceu naquele momento com Pedro, as opiniões dos mais extremos, dos extremistas ali, né, ainda era a mesma. Então tinham aqueles que não concordavam, que não achavam que gentio deveria ser cristão, deveria entrar na igreja, ou se convertia ou estaria excluído. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunha-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos que o acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Então, eles não tinham descanso, né? O tempo todo eles estavam preocupados em levar a mensagem do Cristo a todos que eles tivessem a oportunidade. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém. Então, olha lá, de Antioquia a Jerusalém são muitos dias, muitas vezes, de caminhada. E eles aproveitavam, né? Aproveitaram a ocasião para fazer o trabalho deles. Onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Então Paulo não, Pedro, João, né, que eram os cristãos que sobraram ali na época, e Tiago, que era o Tiago menor. O Tiago maior, que era o irmão de João, foi quem foi morto, né, foi condenado pela perseguição. E o Tiago menor é o apóstolo do Cristo, que ele está, de alguma maneira, vamos falar assim, como não excluindo os fariseus, porque os fariseus, se eles são um problema, também existiria a possibilidade de você enxergar que eles são um problema e então esquece, né? Afastemo-nos deles. Mas Tiago era o que defendia o lado ainda da preservação das leis, não querendo também abolir com elas. E Paulo, o lado extremo, para que pendia para a questão do gentilismo. E João e Pedro ainda são um ponto de equilíbrio ali, principalmente Pedro, né? Ficaram todos no departamento, então, que falamos aqui, né, que estavam os necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres parecia não ter fim.
Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Então, imaginem se na época que Paulo conheceu, inicialmente ele já estava impressionado com o tamanho da necessidade e o quanto de trabalho que eles faziam pelos necessitados, agora ele estava vendo que aquilo ainda estava maior ainda. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. Então, olha lá, Tiago é o extremo naquela época, né, que defendia e queria que o cristianismo fosse totalmente chefiada pelos valores do judaísmo. O filho de Alfeu aparecia ali agora radicalmente transformado. Então, além da impressão que já existia, Paulo agora estava percebendo que ele parecia mais transformado ainda. Suas feições eram de um mestre de Israel. Olha só, né? Mestre de Israel, que era o próprio Paulo. Gamaliel, os fariseus, né, mais importantes, tinham um estereótipo, tinha uma postura, né, que caracterizava a posição deles. E agora ele está falando que Tiago está parecendo exatamente como um desses doutores da lei, né, da época, um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, nos atos cerimoniais. Então existia toda uma postura, um ritual para falar, para se movimentar, para gesticular. Então ele realmente estava como se assumindo a posição, né, que Paulo assumiria lá atrás, mas dentro dizendo que aquilo era ser cristão. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. A claridade de algumas tochas, sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. E olha, Paulo conhecia bastante gente da questão do farisaísmo, né? De antes de ele ser convertido. Mas ainda assim, o que ele está descrevendo aqui, Emmanuel, né, está descrevendo para a gente, que cada vez mais a imposição, né, das exterior do judaísmo estava dominando, estava englobando o cristianismo, que deveria ser a representação mais fiel do que o Cristo veio fazer, né? E o Cristo, na verdade, muitas vezes alertou o quanto que os fariseus, né, e os escribas eram arquétipos, eram posturas a se ter cuidado, porque aquele orgulho, aquela pompa, aquela inflexibilidade, intolerância, era o que atravancava o aprendizado do cristianismo. Mas Tiago estava caminhando para esse tipo de, cada vez mais, né, para essa postura, e inclusive tinham pessoas novas ali junto dele. E o Paulo não estava reconhecendo essas pessoas. Eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Então, às vezes a gente tem, né, essa impressão boa ou ruim, dependendo do semblante, da postura ou da vibração da pessoa. E eles não tiveram essa impressão, apesar de Pedro explicar que eram novos colaboradores ali da igreja. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio, na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Então, esse era o ambiente, né? Olha, descrevendo para a gente até começar a fazer uma ideia na cabeça, né?
à noite ali com as luzes de tochas e chegando no ambiente onde ia ser feita a assembleia, mas ali já Paulo tem a primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Então, olha aqui, ó, já mostrando qual é o grande problema. Porque não coloca a possibilidade de todos serem iguais perante Deus. A primeira coisa, aliás, foi isso que eles foram discutir nessa assembleia, mas era não precisar julgar a pessoa pela procedência, pela aparência, pela função, pela religião, e não julgar e excluir. Mas Tiago, a primeira coisa que faz na assembleia é questionar isso. Quem é esse jovem? Qual é a procedência dele? Porque senão nós vamos estar perturbando, né, os serviços de Deus. Para ele seria manchar a casa de Deus. E aí Paulo responde, né? Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. Então, olha isso. Para Paulo deixando claro, ele é um grande cristão, é Tito, e é uma das nossas grandes esperanças para continuar ao que a gente entende como sendo a luz do mundo, né? O apóstolo fixou sem surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? Olha como eles encaram, né? É filho do povo eleito? E a Paulo já responde: é descendente de gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. E Tiago continua: circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme: penso então que não será justo admiti-lo na assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Então, olha o quanto de impedimento que eles criavam para que se estivesse ou não estivesse ali. Isso fazia parte da tradição deles, né? Isso foi algo que foi sendo criado através do tempo, dentro da própria forma deles enxergarem, né? O povo eleito, o farisaísmo, os hebreus e tudo mais. Mas a questão é que o Cristo já tinha mostrado o diferente. Então, principalmente para um apóstolo do Cristo, né? Tiago tinha convivido com o Cristo e estava agora adotando essa postura, mas a gente acompanhou esse processo de Tiago, né? Ele antes já defendia o Cristo, mas naquelas primeiras perseguições, ele mesmo foi começando a ficar amedrontado, até porque o primeiro perseguidor foi o próprio Paulo. Olha que coisa, né? Quem agora está sendo fariseu, sendo o intolerante, e que antes era, na verdade, aquele que teve medo e que, na verdade, não sei se vocês se lembram, quando ele passou aquele apuro, ele se ajoelhou e pediu fervorosamente, né, da maneira que a religião pedia para que se fizesse. E quando ele foi salvo, ele atribuiu ao ato dele. A maneira, então, fala, Deus reconhece a minha posição daquele jeito, e Emmanuel fala isso, né? Aquele momento iria marcar profundamente o resto da vida de Tiago.
ele iria continuar agindo daquela maneira porque ele, por convicção, achava que Deus estava acima do próprio Cristo e muitas coisas ainda não estava se entendendo adequadamente. E o fato é que naquele momento, então, estava o ex-intolerante, agora defendendo o Cristo, e o ex-cristão, agora defendendo o farisaísmo. E aí, então, ele falando isso, que ele não pensa que Tito não deveria, então, participar da Assembleia, Paulo, com decepção profunda, fala: apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Olha lá, mais uma vez, Paulo colocando Pedro numa situação difícil, mas ao mesmo tempo porque ele achava que era a única forma de conseguir que não fossem feitos aqueles abusos. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, então olha isso. Pedro, o ex-pescador de Cafarnaum, viu que ele estava sendo colocado entre os dois grandes representantes do cristianismo. Um do lado do judaísmo e outro da gentilidade. E ele tinha que decidir cristãmente o impasse inesperado. Então, se lá em Antioquia ele conseguiu, com a inspiração, com a busca da presença de Jesus ou de espíritos de luz, né? Ele conseguiu enxergar e traduzir em atitudes o cristianismo verdadeiro. Nesse momento ele percebeu de novo que ele tinha que decidir aquele impasse de maneira cristã. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Então ele ainda não conseguindo reagir, o Paulo continua. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador. Quer dizer, aí ele viu e resolveu intervir logo. Se no momento ele ficou um pouco perdido ali naquela hora, ele já, assim que consegue, já recobra e já toma a frente. E aí fala: sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo atenciosamente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Então, olha isso, ele dando a importância aos dois lados. E aí ele fala: concordo, mas vamos ouvir, vamos prestar atenção um pouquinho na objeção de Tiago. Trata-se de um chefe dedicado desta casa, e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Então, olha Pedro falando: eu entendo, mas ainda não foi discutido isso. Então, se não foi discutido, ainda prevalece o que era antes. E ainda prevalece respeitando a colaboração de um grande trabalhador do Cristo também, que é Tiago. Então, olha isso, como essa é uma postura que a gente deve buscar constantemente na nossa vida, né? Não tomar partido, não excluir um lado só porque a gente concorda ou agrada mais a filosofia do outro. A gente tem que sempre lembrar que a mensagem do Cristo foi de união, de conciliação, e não de afastamento, e não de criar cada vez mais a separação de grupos como se fossem totalmente diferentes. Proponho então que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E olha então, olha como Pedro resolve a situação. Porque ele poderia ter falado assim, né? Vamos pensar nas nossas formas de tentar resolver isso, né? Eu acho que as primeiras que qualquer um de nós aqui faria seria tomar partido. Pegar um lado e excluir o outro e acabou.
E Pedro aqui, entendendo que ainda a situação não está resolvida, ele poderia ter falado: não, Tito ainda é gentil, nós ainda não discutimos, vamos primeiro discutir para depois ele poder entrar. Mas olha isso, Pedro também não está querendo dispensar a oportunidade daquela assembleia ouvir Tito. E ele percebe que a exigência tinha que ser cumprida. Então, se Tito não tinha passado pela circuncisão, Pedro propõe então que amanhã ele seja circuncisado, para que então ele possa participar, para que então todos possam conhecer a inspiração superior de Tito falando de Jesus. E tão só com essa providência os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Então, olha isso. Pedro conseguiu com que Tiago se acalmasse e concordasse. Agora, vejam se isso fosse colocado como regra, não seria também uma violentação com relação às crenças dos gentios ou de qualquer que seja a outra forma de pensar. Então, para você ser cristão, você precisaria agora que todos passassem pela circuncisão. Já seria um pouco impositivo ou para o próprio Tito, que ele tinha o direito de não querer ser circuncisado. Ele tinha o direito de não querer ser hebreu. Ele só era cristão. Mas Pedro, com o seu argumento, conseguiu equilibrar um pouco, definir que Tiago, então, desarmasse um pouco. Mas não agradou Paulo. Porque Paulo achava um absurdo ter que fazer alguma pessoa passar por algo que ela não queria somente para seguir o Cristo. É regra, cria regra. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria. E regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. Então, naquele momento, Tito voltou para dentro da casa, não participou desse primeiro dia de assembleia. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Então, para ele, ali estava indo tudo de maneira totalmente diferente daquilo que ele imaginava que seria o ideal. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Olha isso, o velho Paulo falando novamente. O velho homem orgulhoso que nós carregamos também muitas vezes dentro da gente. Na hora que as coisas não saem como a gente quer, o que a gente quer fazer? Falar um monte de coisa de verdade na cara dos outros e sair de perto. Embora fazendo, eles não merecem a minha presença. Eu vou sair daqui. Ele tinha ímpetos de fazer assim, que era o que ele fazia antes. Mas as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade, não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Então, olha isso, ele estava melindrado. Ele reconhece que era orgulho ferido, tinha vontade de ir embora, mas o que segurava ele? A promessa que ele fez aos gentios de Antioquia de conseguir, de tentar pelo menos lutar por eles. Então, será que não é melhor continuar lutando, passando por cima do orgulho? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? Então, olha aqui a eterna contradição, né, que o duelo que a gente vive. Orgulho ou humildade?
E na maioria das vezes, por orgulho, a gente deixa de fazer um monte de coisa. E humilhar-se é humilhante e às vezes a gente não quer. Mas às vezes, ou pela, pelo que diz o Sermão do Monte, né? É o início da nossa jornada. Começar pela humildade. Aí a gente vai começar essa trajetória. A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou-o. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus. Olha a maneira de pensar de alguns ali dentro da igreja cristã de Jerusalém. Olha como é difícil a gente ser cristão, como é difícil a gente ser espírita verdadeiramente cristão. Porque às vezes a gente entra para o espiritismo, compreende um monte de coisa, mas a gente quer continuar com as nossas mesmas falhas, os nossos mesmos defeitos. Quer fazer com que o espiritismo ou o cristianismo se dobre à nossa forma de pensar. E olha, eles estavam tentando isso, alguns deles. Eles achavam que então não, tudo bem, então vamos botar os gentios para dentro. Mas gentio é gado do povo de Deus. É para servir a nós. E Jesus veio falar que quem que deveria servir, né? Era para ser servido ou era para servir? E eles ali estavam de novo querendo ser servidos. Bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Eles ainda se achavam o povo escolhido. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Olha as discussões que estavam acontecendo nesse conselho, o Conselho de Jerusalém. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. Olha isso, alguns falavam que realmente só circuncisão fazia com que um homem chegasse a ser homem. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à balha. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como sobre o processo mais adequado à ablução das mãos. Olha o que eles estavam discutindo. Jesus falou que não são esses rituais externos que condenam o homem, mas o que sai da sua boca que condena o homem. E os cristãos daquela primeira era já estavam de novo querendo discutir isso que Jesus mostrou o contrário. Estavam querendo discutir nessa assembleia o que comer, o que não comer, como lavar a mão, como não lavar a mão. Porque esses rituais eram o que purificavam a eles e não o amor ao próximo. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Olha isso, Pedro ouvia, e Pedro, a gente sabe que Pedro não concorda com isso, mas ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Então ele tinha paciência, não se exaltava, não procurava interromper uma fala por mais absurda que ela fosse. Esperava o momento certo para poder falar. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Olha isso. Chegaram nesse conselho a falar que o Evangelho de Jesus deveria ser incluído como mais um profeta que veio, como Isaías, como todos os outros profetas que se contêm
são contidos ali no Velho Testamento. Aí foi nesse momento que Pedro aí tomou uma atitude mais enérgica. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Então aí Pedro entendeu que realmente seria demais. Seria colocar Jesus no mesmo nível que os outros profetas. Os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Então tudo isso que estava acontecendo era preparatório porque eles pretendiam julgar, estabelecer e criar as regras. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. Então, olha aí Pedro procura a presença de Paulo e Barnabé para poder se recolher no quarto. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Cafarnaum. Quer dizer, olha aí, agora a conversa entre Paulo e Pedro. Paulo estava indignado e Pedro estava tentando convencer Paulo. Mas é tão pouco essa concessão que a gente está tentando para poder resolver o assunto. Sempre afável. Mas o que vem a ser tão pequena concessão em face do que pretendemos realizar? Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Quer dizer, não adianta a gente criar tumulto. Nós precisamos aquietar, mostrar que a gente está querendo ceder de alguma parte. Então, o objetivo maior não é realmente muito mais valioso do que o que nós vamos fazer com o título? Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Então, aí Pedro lembrando a Paulo o que ele mesmo já tinha lembrado e segurado as pontas, né? E aí Paulo, quando Pedro cita de novo isso, né, Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só a uma igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por estes casos transcendentes. Quer dizer, o que eles estão precisando discutir foi o que, na verdade, o próprio Pedro pediu ajuda, né, por conta do que estava acontecendo. E naquele momento, Paulo estava começando a entender que não era uma questão de melhorar só a situação de Antioquia. Outros locais estavam sofrendo também os abusos do farisaísmo e acabando a colocar o cristianismo como se fosse uma simples forma de pensar um pouquinho avançada, mas que não seria menos importante ou não seria mais importante do que o próprio judaísmo. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. Então, olha isso. Pedro ouvia sereno, mas Pedro está consciente das verdades que o Cristo. Pedro não perdeu o que ele aprendeu. Mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições, de um momento para outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. Então, olha isso, mais uma vez, Pedro dando uma lição. Se eles estão pensando errado, se você está tentando defender os gentios, porque acha que eles também são filhos de Deus, não se esqueça que os judeus também são filhos de Deus, porque você está querendo excluir. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas
a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Então, olha como naquele momento, né, naquela fase do cristianismo nascente, né, enquanto um às vezes dava grandes passos, tinha intuições, iluminações, aí em outros momentos essa pessoa podia fraquejar. E aí o outro supria. Então isso é para a gente entender que nós não, apesar de um pequeno avanço que nós possamos dar em algum entendimento, em alguma área, nós vamos estar muito longe, né, de sermos a perfeição, de não dependermos de ninguém, de não precisarmos enxergar na fragilidade do outro o que também nós já passamos. E aqui, esse livro nos mostra isso. Paulo, às vezes, dava um passo adiante, mas Pedro, nesse momento, é quem está restabelecendo a harmonia, o equilíbrio, trazendo Paulo para o centro de novo, para o equilíbrio. Então, a conversa serena, lúcida de Pedro fez Paulo pensar. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregavam à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro murmurando. Então, olha assim, aí Paulo, depois dessas reflexões, aí chama e conversa de novo com Pedro. Custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Então aí Paulo concorda com Pedro, que realmente ele foi sublime naquela postura que ele teve. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João, olha lá, Paulo tinha orgulho, mas ele se revisava. E ele, na hora que reconhecia que ele estava errado, apesar da vivacidade que ele tinha, do ímpeto, né, de resolutividade, de resolução que ele tinha, a hora que ele percebia que ele estava errado, ele era humilde. E ele confessa ali naquele momento que ele estava errado. E a confissão dele atrai a Barnabé e João, que estavam conversando animadamente sobre outros assuntos. E aí puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza. Não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum? Então ele está falando assim, eu entendo que não tem outro jeito, mas eu acho que vai ser um fingimento eu falar que eu concordo, porque no fundo eu não concordo, eu não acho certo. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Olha, então nesse momento ele até quase desejou não ter assumido o compromisso de conseguir lutar por eles. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. Então, olha a comparação que ele está fazendo. Eu não imaginava que tudo o que o sinédrio, as sinagogas, faziam de imposição, né, de, de todo o absurdo que ele julgava, já estava totalmente incorporado dentro da própria igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente. A situação é, de fato, muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Aí Pedro explicando, né? O que eles têm vivenciado até então. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Então, olha Pedro aqui também contando para a gente que quando as coisas pioraram,
ele mesmo pensou a sair de Jerusalém, a se transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Então, olha Pedro contando para a gente também o como que ele foi chegando ao que a gente está admirando nesse momento. Então, ele também já teve ímpetos de, por orgulho ou por receio de não ser aquilo que devo fazer, ou fugir, ou lutar e reagir, lutar como Paulo está fazendo, né? Não, nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos, se tiver que usar de força, nós vamos ter que usar de força. Mas olha Pedro contando o que aconteceu quando ele sozinho se viu numa condição dessa. Primeira coisa que é uma grande lição para a gente, na hora que as coisas parecem perder o senso de equilíbrio, oração. Então, acalmar, serenar, entrar, como Jesus mesmo falou, né? Entrar num quarto escuro, né? Entrar, ficar sozinho para poder se encontrar com Jesus. E entrar no quarto escuro ou ficar sozinho significa também colocar de fora, de lado, todas as nossas inquietações e acreditar e se entregar. E aí Pedro entrou no quarto, se ajoelhou, né? Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou. Então, olha isso para a gente, né? Quantas vezes Jesus já apareceu depois da ressurreição dele, mostrando que ele estava constantemente acompanhando o trabalho e o esforço deles. Ele só realmente se mostrava no momento em que as coisas estavam mais críticas. Então, no momento em que Saulo precisou ver o Cristo, ele viu. E as coisas totalmente foram mudadas. Pedro, nesse momento de desespero, faz uma oração e percebe entrar alguém e era Jesus. E Jesus fala para Pedro: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos seus caprichos. Olha a palavra, a frase que Jesus fala para Pedro. Porque Pedro estava querendo atender aos próprios desejos, aos caprichos, ao orgulho. Ah, não, eu não vou ficar enfrentando essa gente, eu não vou ficar discutindo, ou não vou ficar me submetendo. Eu vou para outro lugar, porque lá eu trabalho confortável, né? Na minha zona de conforto, sem muita tribulação. E olha o que Jesus fala, lembra ele, atende aos filhos do Calvário, aos mais sofredores, a todos aqueles que procuravam a igreja, porque eram os desiludidos do mundo. E aí, olha, quando Pedro conta isso, a maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e os doentes que nos batem à porta. Então, olha isso, Pedro falando. A presença do Cristo durou 1 minuto, mas foi o suficiente para dar o recado e colocar ele de novo na forma de pensamento que ele deveria. Aí ele já se lembrou de todos aqueles necessitados que buscavam ele. O Senhor recomendava a minha atenção para os portadores da cruz. Desde então não desejei mais do que servi-los. Então, independente do que aconteça exteriormente, Pedro estaria ali sempre para poder servir aos que carregam as cruzes dos sofrimentos do mundo. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail. Então, para Paulo também, essa história que Pedro contou calou fundo no coração dele, porque ele ouviu também de Abigail. Vocês se lembram na caverna, quando Abigail apareceu para ele e fez naquela conversa, né, aquelas 4 palavrinhas que Paulo e nós devemos levar para o resto da vida?
Então, quando Pedro fala que Jesus falou sobre os filhos do Calvário, ele imediatamente se lembra daquilo que, olha lá, voltando no capítulo anterior, se a gente clica ali no Evangelho, no Espiritismo Cristão ou a Bíblia do Caminho, a gente já cai direto no trecho do livro. Então, ele lembrando disso, quando na sua gloriosa visão, no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso, ele então se lembra daquilo. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. Então, naquele momento, ele entendeu que realmente o que se tinha que fazer é continuar lutando pelos desfavorecidos, né? E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Então, olha isso, ele entendeu que esse é o caminho, mas ele falou assim, mas nós temos que entender por que está acontecendo isso. Por que a igreja farisaica está acima da igreja de Jerusalém? Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviço de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam à assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, estes detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesa e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Então Pedro está explicando que apesar de todo o esforço, sem a contribuição financeira do judaísmo, a igreja provavelmente já estava falida, já tem dívidas demais, né? Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso por proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Então aí Paulo começa, né, a discorrer sobre a ideia dele. Ele sempre tem, né, boas intuições, boas ideias. É um espírito que tem a solução, a inteligência para muita coisa. E aí então ele fala assim, então tá bom, se esse é o problema, nós então temos que instalar elementos que aqui façam com que a casa seja sustentável. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Quer dizer, Paulo sabia bem de como se tratava, né, o lado ali do farisaísmo, porque ele era.
né? Como ele fala, desde o princípio da vida dele, ele foi criado como um fariseu, para ser um grande fariseu. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver grandes problemas de nossa vida. Então, por enquanto, por hoje, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque a gente não vai conseguir acabar o capítulo, mas dando sequência, né, a essa solução que Paulo está conversando com Pedro, Barnabé e João, mas agora Pedro está começando a ver uma luz que antes ele não via, a gente deixa para que a gente continue e acabe esse capítulo já na semana que vem, porque aí já vai dar para a gente concluir. Esse capítulo a gente vai fazer em três semanas, certo? Lindo, né, Adila? Como sempre. Eu acho que eu não vou ter alguma vez que eu vou chegar aqui e falar assim, ó, hoje o capítulo de hoje não é muito legal, não. Mas vamos fazer mesmo assim. Não tem capítulo, não tem parte desse livro que não seja de grande aprendizado, de grandes ensinos, né? Certo, gente? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que vocês queiram, que ficou aí talvez alguma dúvida? Certinho? Então, joia. Muito bom. Agradeçamos a Deus, então, por mais esse dia juntos aqui aprendendo, estudando e que nós tenhamos uma semana abençoada e inspirado aí por essas palavras. Certo? Boa noite, gente, e boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.